Olá, o Câmara Livre percorre toda semana a nossa trajetória de conversar, usar esse ambiente público para tornar público mesmo as nossas conversas e através das nossas trajetórias, desses recortes da realidade, com os nossos convidados de todos os segmentos sociais, todos no sentido exato da palavra plural, a gente poder oferecer a você uma oportunidade de fazer uma reflexão sobre o mundo ao seu redor, seja em qual direção ou esteja você sentado em qual canoa quiser. Igor Teixeira Nunes Fernandes. O Igor Fernandes, obrigado por atender o nosso convite de entrar nessa conversa. Eu que agradeço o espaço, vamos embora. Igor, tem uma questão aqui que quando a gente vai tratar de trajetória, a gente começa pelo começo, por óbvio que seja, mas é no sentido seguinte, todos em algum momento, por uma passagem, às vezes um objeto, uma imagem, algo que aconteceu com a gente registra o que a gente chama de memória afetiva de infância. É simbólico isso, que pode ser tanto lá na primeira infância, uma coisa muito peculiar, porque é singular, pessoal, quanto na adolescência, enfim. Pegando você de bate-pronto, o que viria na sua cabeça? Fala, puxa, qual a minha memória afetiva de infância? Nossa, que difícil. Bom, acho que momentos com a minha mãe, assim, entram bastante. Foi a primeira coisa que me veio, porque... E é muito louco, porque as minhas memórias de infância, elas sempre têm um toque de saudade. Porque sempre morei longe dos meus pais e tal, aqui em Bauru. A minha vida foi excelente, não tenho o que reclamar. Não tive nenhuma mordomia, não tinha carro, não tinha nada, mas sempre morei no centro. Então foi muito tranquilo, minha avó conseguiu me blindar até certo ponto da vida. Mas a saudade, assim, sempre foi uma coisa que me pegou. E a hora que você falou, eu lembrei da minha mãe lá em São Paulo, dos momentos assim que a gente vivia. Morar no centro te ajuda a enxergar melhor as bordas da cidade? Agora? 100%. Todas as bordas passam pelo centro, né? Todas. Todos os trabalhadores de Bauru passam pela Rodrigues Alves todos os dias. Então eu me sinto parte 100% da vida bauruense. Não me sinto deslocado de nenhuma quebrada. Você contou pra gente que estudou no Colégio Silvério São João, mais uma demarcação geográfica aqui de formação, depois fez ETEC e FATEC, mas o que talvez seja mais importante do nosso recorte é como o Igor Fernandes conversa consigo no seguinte sentido, puxa, eu fiz primeiro a linguagem binária, depois fui para o mundo da dialética, dos pensamentos na ciência social. Sim. Nossa, isso é interessantíssimo, porque quando eu entrei na linguagem binária, eu falei, gente, que mundo é esse, né? Eu não sabia nada, entrei, mergulhei, fiz vários projetos, trabalhei anos com isso, me especializei, entendi que a arquitetura do mundo virtual poderia se encaixar muito na arquitetura do mundo real também. Isso fez eu me formar politicamente também, de certa forma. Mas depois quando virou... Na real, virou quando eu entendi isso também. Nos debates dentro da faculdade, a gente dizendo sobre a necessidade do futuro, né? Então, se discute muito como vão ser os sites, como vai ser a tecnologia e tal, mas pouco se discutia como seria a vida social, as relações, o que a gente precisava priorizar. E a mesma intensidade que você tem para programar um site ou uma rede social, você pode dedicar para programar a sociedade politicamente, você entender os códigos que a sociedade traz e você atuar, intervir, hackear de todas as formas a sociedade também. Então, quando eu entendi isso, foi quando eu falei assim, pô, existe um social aqui, existe uma programação social também. E aí... Para você, a lógica estava enquanto lógica, dominar o mundo dessa formação de programação de computador, que é um mundo absolutamente, como a gente usou a expressão, binário aqui, mas para produzir conceitos e informações lá depois que vão expandir horizontes. Muita gente acha que ainda que é bolha, né, no meio. Mas eu falo, para você tem alguma contradição do ponto de vista das pessoas entenderem isso? Olha, criar um mundo tecnológico para fazer, eventualmente, com que as pessoas tivessem acessos a comunicações que elas não tinham, mas lá no mundo da ciência social, o Igor pode se perguntar, poxa, mas
Como estão usando essa tecnologia? Esse debate é muito interessante, porque existe até um bloqueio, né? Um bloqueio de todas as áreas, eu acho, da gente entender o que é tecnologia, né? Uma restrição, tipo, às vezes até medo de falar assim, pô, vamos entrar nisso, vamos investir nisso, será que compensa investir em tecnologia? Tecnologia está dentro do capitalismo, só serve a determinadas pessoas. E o debate que a gente fazia, principalmente, por exemplo, na EZTEX e FATEX, que são escolas públicas, né, técnicas e tecnológicas públicas, que aquele conhecimento tinha que voltar para a sociedade. Então, que a tecnologia voltasse para a sociedade. O grande problema da tecnologia é quando você direciona ela para a indústria bélica, por exemplo, para fazer guerra, para você ter controle sobre votos em cima dos países, você disparar fake news, que é o que a gente está vivendo, né? O grande problema da tecnologia hoje em dia é em que mãos essa tecnologia está, né? Essa grande arma aí. É muito uma frase de efeito eu dizer em certa dose, sem medo dos cuidados, de que o programador é treinado para programar, para fazer dominação? Será? Dos seus produtos? Eu acho que não. Acho que o programador é um operário de software, na verdade. O programador hoje em dia ele não está na linha ideológica, ele está na linha de fazer. É como dizer que essa frase seria como dizer que quem prensa lá o chiclete na Mondelez aqui em Bauru tá de acordo com o dono do patrão, com a ideologia do dono ali que está vendendo, explorando milhares de trabalhadores. Não é bem isso. O que se vende parece que e também está nessa lógica do empreendedorismo, né, da vitória, de ser vencedor e na lógica individual, que você tendo em mãos o domínio da ferramenta, você pode vir a ser algo gigantesco. Mas na verdade não, você é mais um operário. Hoje em dia as grandes agências são chamadas de fábricas de software, porque elas têm um monte de operários que cada um vai fazer uma parte da linha de código e eles não estão nem dentro do processo inteiro. Você acredita nos algoritmos, que eles dominam de alguma forma os conteúdos? 100%. Inclusive, a gente debate sobre algoritmo, sobre o racismo no algoritmo. Quando você posta, por exemplo, uma foto, e eu lanço esse desafio para vocês. Pega uma foto grande, assim, sem ser quadrada, ou para cá, coloca uma pessoa negra e uma pessoa branca e manda no WhatsApp, para qualquer pessoa. Automaticamente o algoritmo, tanto do WhatsApp, pode postar no Facebook, no Twitter também, pode fazer isso agora, quem estiver olhando, vendo a gente. Automaticamente, quando você posta, o rosto principal vai sempre na pessoa branca. As pessoas brancas dentro do algoritmo, elas têm privilégios, sabe? As fotos de pessoas brancas aparecem mais. Ou você pega os perfis de pessoas brancas, eles são mais engajados. Então, dizer que isso não existe é só fazer aí. Lance esse desafio aos ouvintes, aos que estão nos assistindo, porque é real. E aí é fácil. E aí tem algumas discussões em cima disso. Alguns programadores da inteligência artificial vão dizer que falta luz nos nossos rostos. Então, pela dificuldade de luz, é difícil colocar dentro da inteligência artificial. Uma grande mentira! Se você aumentar a exposição lá no algoritmo, você consegue ver, visualizar o rosto de qualquer um. E aí eu vou fazer um puxado histórico, lá de 1911, quando teve uma conferência internacional para decidir as raças no mundo. E a teoria dos brasileiros era uma teoria de embranquecimento das raças. Como viria a ser esse embranquecimento? Vamos trazer imigrantes, porque a gente tem muitos, pós-abolição de 88, os negros foram simplesmente jogados às margens da sociedade, foram negados os melhores empregos, sobrando o que tinha que dar e a gente jogado no que a gente chama de favelas. E quando a gente chega nesse ponto, olha o projeto do Brasil, né, nesse momento. Pô, a gente tem uma população negra maior que a população branca no país pós-abolição da escravidão. E aí, os brancos no país, eles pensam, pô, a gente não pode ficar assim, vamos resolver? Vamos? Como? Vamos trazer imigrante do mundo inteiro para popular o Brasil? Assim,
Daqui 3 gerações, a gente miscigenou o país inteiro com uma suposta democracia racial e aí a gente simplesmente consegue exterminar os negros da nossa sociedade. Isso é muito sério, a gente vive isso até hoje. Dizer que isso não faz parte é um mero engano. É projeto político internacional que os negros não existam mais. É projeto também as pessoas olharem pro meu tom de pele e falarem assim, nem é tão preto assim, sabe? Mais ou menos, cor do pecado. Também é projeto, sabe? E eu me perdi, né? Onde a gente tava? Por que eu fui lá atrás? Não tem problema, é bom dos recortes por causa disso. Eu fui lá atrás porque... Onde a gente estava mesmo? Você fez uma apropriação da questão de lá de trás, de um momento histórico, para falar da questão do negro, da formação, basicamente, da sociedade, como um instrumento provocado, organizado. Isso, do algoritmo. E aí, então, o algoritmo, ele segue um padrão dominante. Quem programa é um padrão dominante. Eu lembro muito bem em 2012, numa agência de publicidade aqui de Bauru que eu trabalhava, onde só tinha campanha publicitária com gente branca. Todas as campanhas, mesmo todo o corpo da agências terem pessoas negras, não todo, metade, terem pessoas negras, e eu insistia, batia lá e falei assim, gente, por que vocês não estão colocando gente preta na publicidade? Em 2012. Por que só aparece gente branca? Eu não me sinto à vontade para comprar esse produto, esse serviço. Vocês estão nichando, vocês estão usando de uma desculpa, tipo assim, o cliente prefere assim. Mas prefere assim por quê? Qual é o padrão imposto desde sempre? Sabe? Então, o algoritmo vem nisso, vem reforçar essa lógica, porque ele foi construído por pessoas brancas. Entendi. A gente vai fazer vários recortes aqui. Um que me veio agora enquanto você estava fazendo era sobre a relação da importância do jovem por você ter feito, mas como uma apropriação aqui para a nossa conversa ETEC e FATEC, da sua experiência, se esse tipo de curso profissionalizante acaba sendo efetivo para a primeira porta de entrada de mercado de trabalho para o emprego jovem. Eu considero hoje em dia 12 anos, acho que depois do investimento, 12 ou 13 anos depois do investimento forte das ETECs e FATECs, que foi um acerto. Eu acho que foi acertado, porque muita gente saiu, se formou, teve outras perspectivas, mas sem se enganar. A FATEC e a ETEC é para justamente formar operários da tecnologia. Entendeu-se que de 2000 para frente, o operário padrão não era mais o operário de fábrica. O operário padrão ia precisar saber desenvolver o mundo virtual. Conforme isso foi avançando com o desenvolvimento da internet, países e estados como o nosso entenderam a necessidade desse avanço tecnológico. Hoje, 2022, 100% das empresas em Bauru e no Brasil usam de artifícios tecnológicos. Sim. Né? Sim. Então, mesmo o Excel, digo aqui na TV Câmara, os editores de vídeo, eles são operários. Sim. Eles são 12, 15 horas, às vezes, editando vídeo. Para sair lá, eles não têm poder sobre a ideologia que vai sair o vídeo. É um operário. E aí, esse entendimento fez com que se ampliasse, né, a formação técnica das pessoas. E aí a gente se encontra nesse ponto. Eu acho que foi importante, mas acho que precisa avançar muito mais, porque aí volto naquela ideia. Se é público, se a tecnologia, se você está estudando tecnologia numa universidade, numa faculdade pública, num curso que é público, essa tecnologia, essa ciência tem que necessariamente voltar para a sociedade. Você não pode desenvolver um projeto, você não deveria poder desenvolver um projeto que favorecesse, por exemplo, a biometria de uma empresa privada dentro de um curso da FATEC. Sim. Né? Você foi procurar ciências sociais em seguida por quê? Certo. Eu não falei nesse meio tempo, mas a minha vida, até esse ponto, não era a ETEC que me fazia, né? Eu sempre fui religioso, eu era espírita. Não é mais? Não me considero mais espírita. Me considero um bandista.
O centro que eu vou hoje em dia é meio candomblé, metade umbanda, um negócio brasileiro. Desculpe, assim. eu sei que isso dava um programa, mas não vou deixar de provocar no bom sentido. Mas as culturas afro-religiosas, elas têm uma espiritualidade, Tem. não espiritismo, mas espiritualidade ali Tem, na tem. essência. Eu só não... isso dá um programa. Eu só não... Hoje eu tenho muitos contatos, muitos amigos ainda no espiritismo. Fiz parte do movimento jovem nacional. A gente trouxe um evento para Bauru em 2017, que é o maior evento espírita, de jovens espíritas do Brasil. Então, eu faço parte de organizações religiosas há algum tempo e eu digo que hoje eu saí pela estrutura. Infelizmente, a estrutura espírita, a forma com que se organiza, não vai de encontro com o que hoje eu acredito, com o que eu estudei, Entendi. O que eu fui atrás de autonomia, não de ser doutrinado. Tá. Sabe? De novo, é o problema da questão das estruturas e dos portais, e não exatamente da forma de fazer ou de ser e pensar de espiritualidade. Inclusive, até me aproximo muito, sou muito portais, é lógico, um simbolismo. Aqui, né? Eu tenho muito de espírita na minha vivência, assim, eu acredito em uma parte muito específica da doutrina espírita, que é nesse lidar com as pessoas, de acreditar nas pessoas, sabe? Legal. Então, acho que a doutrina espírita me trouxe muito isso, tipo, todos aqui estamos em condições de sermos mesmo. Sim. A gente não pode cultuar a discriminação, a gente não pode cultuar a separação nesse sentido, sabe? E aí quando você tem uma estrutura que tem por raiz essa separação, é complicado. Mas não era sobre isso que a gente estava falando. Não tem problema. A gente vai e vem, isso que é interessante. Por que você foi buscar ciências sociais? Em 2013, por conta do meu envolvimento religioso, eu fui para as manifestações políticas, porque eu já tinha compreensão ali que só rezar não resolvia. Porque o espírita tem muito meio que disso, vamos orar pelo Brasil, pelo presidente, para que ele tome as melhores decisões. Eu acho que não. Não existe milagre. Não existe milagre. Ou a gente faz e acontece, ou a gente deixa que os outros façam e aconteça. Mas essa conversa também dá um programa, não é um artifício de dominação? 100%. 100%. Tem que manter manso, né? Tem que amansar. 100%. Reza aí que eu faço o que eu quiser Deixa aqui. Cumpre a sua função de rezar e ficar bem quietinho, que eu cumpro a minha função de fazer o que eu bem quiser em cima de vocês. Também dá um programa, o Operário da Fé, né? Pois é. Bom, mas vamos lá. E aí, por conta desse meu engajamento religioso, eu fui pro engajamento social, porque eu já atuava em social, mas é muito interessante a superação dos conceitos, né? Internamente e externamente. Quando a gente está dentro da igreja, a gente entende que o conceito social é a caridade, pelo menos na igreja que eu fiz parte. E eu falo que é igreja porque é igreja mesmo. Todo mundo tenta falar, não, o centro é diferente. Não, é igreja. É tudo igual, é religião, e tem dominação, tem várias coisinhas ali que é bem parecido. Só sofisticou tecnologicamente. E aí eu fui pro social, entendi que caridade não resolvia o problema que eu estava discutindo. A gente precisava ir mais além, a gente precisava mudar mais coisas. Só dar comida alguns dias à noite, cestas básicas, não resolvia. E outra, se a gente está dando cesta básica para 3 gerações seguidas num núcleo social, alguma coisa está errada. Você não está fazendo a emancipação daquela família ou daquele bairro. Você tem 30 famílias que recebem, a avó recebeu, a mãe recebeu, o filho está recebendo e o neto vai receber? Peraí. Alguma coisa está errada. Então eu já não acredito nesse viés social. A transformação social tem que vir na superação da caridade, inclusive. Quando a gente supera a caridade, a gente compreende que a gente não está distanciado. Não existe eu melhor ajudando os pobres e miseráveis. Eu estou inserido na mesma sociedade que os pobres e miseráveis. O problema também é meu. Eu não posso me acomodar no meu egoísmo e falar assim, não, eu estou dando, estou contribuindo aqui. Não, peraí. Se você realmente entende esses valores, você precisa entender que você não está deslocado do mundo. Que os religiosos, os evangélicos vão dizer que os seculares, né? Vocês não estão distanciados das pessoas seculares. Quem é espírita não está distanciado das pessoas do mundo. Nós somos o mundo, nós fazemos o mundo.
Então, na atuação de transformar o mundo, eu entro na política em 2013 e chamo as manifestações, junto com o Thales, que eu conheci no movimento Passe Livre. E a gente chama a manifestação e foi lotado, foi gigante, foi aqui na Câmara, inclusive. Sim. Aquele dia que fechou tudo, os vereadores começaram a chorar aqui dentro, acharam que a gente não ia deixar eles saírem. Eu estava aqui. O maior caos do mundo. E eu estava naquela comissão que entrou para conversar com os vereadores e com os policiais. E desde então, em 2013, eu assumo o Movimento Bauru Acordou pelos próximos meses ali naquele ano. Que movimentou ocupação na Secretaria de Saúde, ocupação na Prefeitura. A gente fez alguns atos na Rondon, na própria cidade em si. Enfim. E aí, a partir daí, eu começo a entender qual é o meu lugar social, não mais meu lugar religioso. Tá. Certo? E aí também começa a transição de eu me afastar da religião e entender como a gente pode atuar de fato para a transformação do mundo e não só mais ficar rezando lá na minha casa. Não que eu não reze, eu rezo ainda. Mantenho minhas orações. Mas não acho que esse seja a minha maior força, minha maior arma. De longe, essa não é a minha maior arma. O Fumacê vai além da tabacaria? 100%. 100%. Inclusive, a gente fechou, né, durante a pandemia, a gente foi despejado, na real. Quando falam que a gente não pode ser despejado, né, TT? Não foi bem assim com a gente foi despejado. E hoje em dia, né, a gente se consolida, a gente fez um trabalho de marketing muito forte para se manter como marca. Tá. Então hoje a gente entende que qualquer coisa que a gente fizer, pela consolidação de marca que a gente fez, a gente tem um bom sucesso. Então os eventos que a gente faz, vai bastante gente. Quando a gente coloca nossa energia em alguma feira, em alguma exposição, até em um novo negócio, um novo empreendimento de pessoas da quebrada, a gente entende que isso fomenta muito. Para além da nossa própria marca, que a gente tem hoje uma marca de tabaco. A gente vende tabaco no atacado. Sim. Então, sim, com certeza vai muito além do que a própria tabacaria. Mas, desculpe, só para uma apropriação aqui de conversa. Como Por sentar favor. para tomar uma boa cachaça é apenas um bom aperitivo, usando a própria expressão, para conversar sobre o mundo ao redor, para você puxar um tabaco é um convite para outras questões. Vocês juntaram cultura, música, livro, né, nessa história. Sim, muito. Inclusive, hoje existem outros espaços em Bauru que seguem mais ou menos a mesma linha, que no início criticavam a nossa postura, achavam que era, sei lá, existe uma ideia de esquerda festiva, né? Eu nem falamos de esquerda e direita ainda, mas já existiu uma ideia de esquerda festiva. E eu faço parte desse rótulo aí, né, de esquerda festiva, porque a gente nunca deixou de comemorar estar vivo também, nunca foi um problema para nós. Se é problema para alguém, essa pessoa que cuide do problema dela. Para mim nunca foi um problema comemorar um dia de trabalho, mais um dia com os meus amigos vivos. Eu acho que quem não consegue compreender isso tá com seus privilégios muito garantidos para a semana que vem, para o mês que vem. Para nós que semana que vem a gente não sabe se vai pagar o aluguel ou não, comemorar o dia vencido é uma grande vitória. E não entender isso também é parte do racismo estrutural que a gente falou lá no começo. Mas totalmente. E aí eu digo mais, né? Quando a gente tenta fazer um espaço que seja seguro para pessoas e que as pessoas estejam acolhidas ali, a gente passa de um bar, de uma tabacaria e se torna um centro cultural. Inegável, genuíno, com pessoas ali querendo, com força de vontade usando a gente como referência para melhorar de vida, para buscar entender sobre negócio, buscar entender como sobreviver em Bauru. E aí eu reafirmo aqui a especificidade da cidade de Bauru. A cidade de Bauru é inteira feita por comércio. Do centro à periferia, na Zona Sul, tudo aqui parece que gira em torno do comércio. Então, até os mais radicais à esquerda, que acreditam só no funcionarismo público, que às vezes discriminam os comerciantes, né? Falam que estão dentro da lógica do capitalismo, não sobreviveriam em Bauru se não tivessem os seus empregos garantidos. Sim.
entende? Assim como numa lógica, tendo a tentativa de olhar esse moinho que está girando, você precisa de renda para poder fazer com que o cara compareça no balcão. Exato. Não tem muito como fugir, sabe? Ah, beleza, eu preciso vender cerveja de noite para manter um espaço cultural. Vamos fazer. O que não pode é parar. O FMC surgiu da questão do movimento 2013, então? Não, o FMC surgiu com a Fumacê. Com o Fumacê. Com o Fumacê. Tá. Depois que a gente cria a Fumacê e a gente entende, vivendo aquela parada, aí a gente sente a necessidade de, pô, isso aqui não é uma tabacaria, isso aqui não é só um bar que vendia bebida, isso aqui não é só uma lanchonete que tinha uma cozinha, isso aqui não é só uma estamparia, que é o que faz as camisetas. Isso aqui não é só um salão de beleza, que também fazia tudo parte. A gente tinha um conglomerado de MEIs ali. Tá. A gente alugou um espaço e fez todos os MEIs se juntaram, vamos tocar e fazer um movimento meio que acontecer tudo junto. Pô, a gente tem uma gama de trabalhadores desempregados que estão na luta por sobrevivência num período pós-golpe, onde necessariamente depois que o governo Temer estimula e incentiva a criação de novas MEIs e dos trabalhadores de forma informal, terceirizada, né? Porque o que foi a MEI, esse lance da gente transformar, né, a CLT em MEI? O que foi isso, Nelson? Justamente a gente perdeu os nossos direitos trabalhistas. Se vende empreendedorismo, o sonho americano de que a gente vai chegar, vai ser milionário, bilionário e pipipipopopó, quando na verdade a gente vê setores inteiros da Mandalite, da Nelson Pascoaloto, ou da própria Mondelez sendo mandado embora num dia e falando assim, ó, vocês vão ser recontratados amanhã, mas todos precisam retirar a MEI porque agora vocês são prestadores de serviço e não mais trabalhadores. A grande sacada desse grande show de empreendedorismo é para mudar a nossa lei trabalhista. E aí, qual é a consequência disso em 2022? A consequência disso é a maioria dos trabalhadores terem 2 ou 3 empregos, a gente ter cargas horárias de 12 ou 13, 14 horas de trabalho, a gente ter o desemprego em forma de empreendedorismo disseminado nas periferias, todo mundo abriu um negócio na garagem, abriram as suas garagens para fazer alguma coisa. Isso é o esticar no máximo o direito trabalhista. A gente perdeu, o empreendedor não pode ficar doente. O empreendedor não pode levar um filho no hospital. Na verdade pode, mas ele sabe que ele perdeu aquele dia ali. Sim. E aí a gente começa a se adaptar, a viver sempre com o mínimo, com o básico. Mas quando fala do nome, certo, FMC. Formando Mentes Coletivas... Isso. E aí surge daí, nossa, sempre vou, né? Se deixar eu vou. Fica tranquilo, é isso mesmo. Formando mentes coletivas porque a gente entendeu que não há saída no individualismo. O empreendedorismo é a ideologia do eu, do individual. Então, eu, com a minha meritocracia, pelo meu mérito, pelo que eu estudei, eu vou lá e vou chegar no meu sucesso. A gente não acredita nisso. A gente acredita que o sucesso é coletivo. Por mais que eu, com as minhas capacidades, inteligências adquiridas ou não, eu tenha elas, se às vezes não tem, por exemplo, essa troca, esse espaço, eu não sei quais pessoas estão me assistindo e vão me chamar a gente para fazer outras atividades, isso aqui é coletivo. Quando eu aprendo algo com a TT e a TT aprende comigo, isso é coletivo. Quando a gente entende que a gente é um apanhado de um monte de gente, da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos avós, da nossa construção familiar, da nossa construção da escola, construção de amigos, quando a gente entende que a gente é um mutuado de ideias, é impossível achar que a gente vai chegar em algum lugar sozinho. É muita arrogância ou muito dinheiro. Porque para quem tem dinheiro é fácil, é só pagar que tá lá. Para nós não é bem assim. O dinheiro não faz parte necessariamente do nosso dia a dia, mas a convivência, o avanço desse pensamento faz. Então, por isso, formando mentes coletivas. É uma ideia da gente expandir a coletividade mesmo. Vira um movimento cultural a partir disso, você pensar no Fumacê ou de movimentações naturais, você acaba tendo networking no meio aí, porque troca de experiência não tem jeito. Você tem várias atividades interrelacionadas necessariamente aí. Acaba sendo fomentado as pessoas poderem
Sim, inclusive é muito interessante isso, porque a gente não é só falação, né? E às vezes é difícil entender o que a gente faz, porque tá tão... Depois que a gente fechou, mudou tanta coisa, a gente também tá se encontrando, tá se entendendo. Mas só pra você ter uma ideia, a gente foi contemplado pela Lei Aldir Blanc. Tanto eu quanto o Bronco, que é outro, o Andrews, que também faz parte do coletivo. A gente pegou nosso dinheiro e a gente tinha sido despejado. A gente pegou nosso dinheiro e falou assim, Fih, o que nós vamos fazer? Olhamos e falou assim, bom, a gente prometeu um pro outro que a gente nunca mais ia ser despejado na nossa vida. A gente pegou o dinheiro e investiu num terreno e a gente dedicou esse terreno a futuras construções do nosso movimento social, que é a FMC. Então, se você me perguntar hoje, fisicamente, o que é a FMC? É um terreno lá no Rase, que tem um barraquinho de madeira, que tem um pouco das nossas coisas e que o futuro vai mostrar muito do que a gente tem e faz. Mas e o que é FMC para além do que é físico? É a ideia, é o que a gente construiu até agora, é a rede gigantesca que a gente construiu. Eu também sou professor e era professor do curso, fui coordenador e professor do cursinho popular Acesso Hip Hop por alguns anos. Tenho alunos com a gente até hoje que eu considero também da FMC, que fez parte dessa formação de pensamento. E quando eu digo que é prático, é isso, usar o dinheiro público para o público. Não fazia sentido a gente pegar esse dinheiro e fazer qualquer outra coisa, a gente investiu no nosso futuro, no futuro da nossa sociedade. Eu tenho comigo isso muito sério, se eu tive um ensino público, é obrigação minha retornar esse ensino público para a sociedade. E esse é o grande pulo do gato que as pessoas não conseguem entender sobre as cotas. As cotas raciais, não só sociais na universidade, elas são necessárias porque nós negros, a gente traz a ciência, coloca o centro da ciência na periferia. A gente coloca o centro da ciência onde nunca foram lá pesquisar. Isso é importante para que a gente cresça como sociedade, para que tenha rádios comunitárias, para que tenha movimentos de bairro, para que essas pessoas sejam mais ouvidas ou tenham mais ferramentas para evoluir como bairro, como estrutura social. Pô, a gente precisa levar a ciência para esses lugares. Quando a gente não tem cotas, a gente tem uma ciência centralizada sempre nos mesmos. Na classe média que consegue ascender ali e ter acesso a uma universidade pública ou para pessoas ricas. E se só essas pessoas alcançam a universidade, obviamente a ciência só fica nesse campo da sociedade. Quando a gente aplica a política de cotas, e eu não sou cotista, mas entro na universidade nesse período, em 2015, quando a Unesp abre para 33% cota, e depois em 2017 vai para 50%, eu consigo ver necessariamente esse movimento, que é de descentralizar a ciência. Até 2015, 2014, a gente tinha uma ciência que só era feita para um grupo específico. Quando a gente abre isso, a gente vê uma explosão de gente, de comunidades avançando também como comunidades. A minha reflexão sobre a cota como de origem de filho de caminhoneiro em escola pública é que ela agregasse a questão econômica. Sim. Fosse cota social, econômica, racial. Sim, sim. Porque aí você abraçaria as duas pontas. Você pega um contingente significativo de pessoas que vão ter que concorrer com um nicho daqueles brancos que tiveram condições econômicas na escola pública. Eu digo como instituição Sim. pública fica muito desigual. Sim. Eu digo que eu não sou cotista porque eu estudei meu ensino médio em escola particular. Sim. Mas passei no vestibular, mesmo assim não, graças ao ensino particular que é Claro. de alto nível. Sim. Mas eu vejo, mas olha que interessante isso, né? Mesmo eu estando na escola particular, isso não me inibe desse recorte. Sim. A minha ciência serve tanto quanto ao social, quanto um possível cotista. Porque eu também tenho essa compreensão da ciência, né?
Mas, e aí falando sobre... E é pouco entendido para as pessoas que as cotas são socioeconômicas e raciais. Na Unesp é socioeconômica Você e está racial. colocando a cota como um outro instrumento, não só de abrir as portas para um percentual daqueles que deveriam participar majoritariamente da função pública do Estado brasileiro de dar oportunidade, já que ele não consegue repor isso, infelizmente, por vários critérios, né? Secular, inclusive de condições iguais. Mas é de pegar esse pessoal que está lá tendo oportunidade na universidade e dele entrar lá nas bordas, como a gente diz. Exato. Esse é o grande... E começando a formar retornos lá. Esse é o grande argumento da gente de ser necessário as cotas raciais. Porque isso, você leva a ciência onde não está. Entendi. Certo? O FMC, você usou um sinônimo para a gente aqui, que é a questão da autoestima. Autoestima. É isso? Uhum, sim. É sobre autoestima. Primeiro, a gente nasce do movimento hip hop. É inegável a influência do movimento hip hop tanto na Fumacê como no FMC. E o movimento hip hop, ele tem muito sobre a valorização do povo preto, historicamente. Mas não só do povo preto, existem muitas pessoas brancas que contribuem para o movimento hip hop. Sim. Mas quando eu digo sobre autoestima, é que tem a ver com você se sentir vivo, você existir, você ter um acolhimento, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Na Fumacê a gente tinha um monte de gente, pelo menos umas 10 pessoas, que foram expulsas de casa por serem LGBTs. O que a gente está fazendo socialmente com essas pessoas? Esses pais, majoritariamente evangélicos, estão lidando com amor com seus próprios filhos? Ou a gente que está à margem, que é marginal, que acolhe essas pessoas e que nos acolhe também, porque a gente também faz parte dessas pessoas que são excluídas da família por serem o que são, o que a gente faz? A gente simplesmente deixa jogado? Quando se deixa jogado, existe um efeito colateral. O efeito colateral é FMC, por exemplo. Quando a gente vê travesti, lésbicas, bissexuais, gays, negros, indígenas, reivindicando e se colocando em espaços que é de pertencimento dessas pessoas, é porque foi injetado autoestima que não teve em casa, que não teve no trabalho, do trabalho negado, da escola sofrendo bullying, da universidade não estando nos espaços por ser o que é. Então, por quê? Convenhamos, quando você faz uma universidade, ou quando você faz uma escola boa, o que mais você faz ali são contatos. É o seu network que vai decidir, às vezes, o seu futuro trabalhista, né? Então, a partir daí, você entende que as relações de trabalho, depois desse período, também orbitam em torno das suas relações que você fez ali, do seu network. E quando você é excluído do network, quando você está sempre à margem do network, você pode fazer a melhor universidade do mundo que não vai adiantar nada. Então, e aí, quando eu falo sobre autoestima, é porque às vezes a gente precisa ter autoestima para botar o pé na porta também. Falar assim, a gente tá aqui, eu sou gabaritado para falar várias coisas, por que vocês não estão chamando a gente? A gente desenvolve vários projetos, por que vocês não estão chamando a gente? Então, quando eu falo que é sobre autoestima, é porque nos é negada essa autoestima de reivindicar lugares, de reivindicar o que a gente realmente é. O que a igreja, a estrutura sempre faz é formatar, não é injetar autoestima, é tirar. É falar para você fazer tal universidade ou tal trabalho porque ganha mais dinheiro. Isso mata um ser humano. Isso tira a vitalidade. E aí a gente chega em 2022, na minha opinião, é o efeito colateral de toda essa moral instituída por anos no nosso Brasil. A gente tem, de um lado, pessoas completamente cegas. Na verdade, dos dois lados estão meio cegos, né, hoje em dia, o dia de hoje. Mas pessoas cegas, vazias porque tem que trabalhar muito, não tem tempo para cuidar das próprias vidas, da própria família, deixa o que é valoroso de lado por outros objetivos, porque tem que colocar leite em casa, tem que ter fralda, tem que pagar a conta que está alto, não tem tempo para pensar nem em si nem no outro. Eu compreendo isso também, eu não direciono meus ataques a essas pessoas, eu direciono meus ataques a essa estrutura que
impõe essa condição a nós. Se eu deixar esse povo com um pouco de lazer e condição de pensar, eu vou ter maior dificuldade de fazer a formatação. Pois é. Não tem formatação se você tem um tempo para expandir a sua mente, sei lá, conversar com gente diferente. É importante que você fique ali, quadradinho. Deixa eu pegar uma coisa pessoal que você comentou aqui para a gente poder recortar. Você me falou assim, voltar. o home office me deixou um pouco maluco. Eu saí fora porque esse negócio de ficar aqui fechado, aqui fazendo, não me funcionou bem da experiência, talvez da pandemia mais forte. Não foi pandemia, não. Não, já era o jeito de trabalhar mesmo. De 2009 a 2017, 8 anos, eu trabalhei com informática. Ah, tá. Então tua questão Foi antes. o casulo do trabalho, né? E aí, em 2016, eu consegui o trampo dos trampos. Então, quando você é programador, quando você atinge o home office, trabalhando de freelancer, ou seja, de PJ, que é o MEI, né? Sim. Pô, você chegou no trabalho dos trabalhos. É o trabalho ideal de todo programador, você trabalhar em casa, dando o seu valor ali, tendo, né? Perfeito. Só que é uma grande ilusão, porque você tá dentro da sua casa, quem paga a internet é você, se o computador quebra é você tem que fazer sua comida, tipo, não, lógico que todo mundo tem que fazer sua própria comida, mas... ou você trabalha ou faz comida, não dá pra, tipo, na 1 horinha de intervalo ali, é igual como se estivesse trabalhando em qualquer outro lugar. Você pega 90 empresas e falava, tipo, vai sobrar horário para dormir. Exatamente. Então, quanto mais empresas você pega, mais coisas você faz, menos você dorme, menos tempo você tem. E aí eu me peguei no inverno, e era inverno mesmo, daqueles que a gente não quer nem sair, sabe? Que, nossa, frio pra caramba, chuva, julho. E eu não saí de casa durante 7 dias, eu não vi o sol, fiquei no meu quarto 7 dias, de sexta a sexta. Dormia durante o dia, um pouco durante a manhã, acordava, já começava a programar, ficava até de madrugada e assim ia. Falei assim, o quê? 7 dias eu não vi o sol, meu querido sol? Não dá. Falei assim, não é pra mim. Eu já tava nesse processo também de entender toda essa estrutura. Você fala que eu sou um cara de calçada, de rua, exatamente. A gente é vivo, a gente é um organismo vivo. A gente não pode ser um operário do mundo, simplesmente viver pelo trabalho, sabe? E aí surge daí. O boné é um adereço? O boné é essencial, na verdade. Eu vim de boné também porque eu pensei sobre isso. Não, de boa. Porque... E aí, ressignificando também, resgatando a cultura hip hop, porque eu me coloco também, as pessoas já conseguem me ver a partir da minha primeira impressão. Tá. Eu entendo isso como forma de defesa também. É identidade e defesa? Identidade e defesa, tatuagens também. Isso. Quando você, infelizmente, a nossa sociedade ela tem alguns padrões visuais. Sim. Então, quando você se encaixa em algum padrão visual que talvez te diferencie, a primeira coisa é você já criar um estereótipo. Mas eu faço questão de criar esse estereótipo primeiro, para quando você vier falar comigo, você perceber que não tem nada disso, ou que o que você criou costuma estar errado. Quando eu comecei a fazer TV, que estou brincando sobre o negócio de estereótipo, né, que essa câmerazinha que está na frente da gente, os caras falaram, você não pode vir gravar de barba, não. Eu falei, bichão, como é que não? Tem que vir de camisa lisa sempre. Sim, né? sim. Às vezes eu vim com as camisetas aqui para gravar. Sim. Mesmo esse programa, tem vários lá com camiseta lá. Falar, eu vou de camiseta, eu vou bater papo. Sim, E outra, isso muda o que você é? Não, o que vale é o nosso conteúdo aqui, exatamente, que a gente está tentando trocar ideia. Eu acho que o que vale é o respeito também. E aí, sobre ideologia também de FMC, a gente tem só uma frase que resume e a gente especifica o que é FMC e respeito é a lei. Só isso, respeito é a lei. Então, você vai me respeitar, eu vou te respeitar também. A gente exige respeito pelo que a gente é, sabe? A gente é contra esse moralismo imposto, sabe? A gente é muito mais do que esse moralismo imposto. A gente pode ser muito mais, a gente é multipessoas. Tenho certeza que, Nelson, você não é só apresentador, você não é só jornalista.
tenho certeza, eu te conheço na verdade, sei que você é artista, que você tem uma veia artística. Isso não pode te resumir, te formatar em um ser específico. Ah, eu sou só isso, eu sou só um servo da igreja, ou eu sou só um trabalhador, ou eu sou só um militante, eu sou só do partido. Não, a gente é multi. Só que parece que a cada dia mais isso é impedido, né, de ser multi. Não, a gente tem que ser uma coisa só, certinha, daquele jeito, pipopopó. E eu já acho que não. E aí é muito interessante esse processo porque ele tem a ver muito com o Brasil. Eu faço depois que eu passei pela universidade, eu entendo que a gente precisa retomar também uma identidade brasileira. E eu entendo que a identidade brasileira é multi também. É esse respeito, é o tá lá na comunidade, não importa se é preto, branco, índio, amarelo, se tá passando fome, é almoço coletivo. Não tem ideia. Sim. Sabe? Igor Teixeira Nunes Fernandes, se eu não te deixei falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Agora... Senão não é Câmara Livre. Falei muito do passado e do que me trouxe até aqui, mas essas coisas pouco me importam, na verdade. Eu sou pouco saudosista, tanto que muitas dessas informações vocês não vão achar em nenhum lugar. Eu não faço questão de dizer necessariamente as coisas que eu fiz, porque isso fez parte daquele momento histórico e das coisas que estavam acontecendo na minha vida naquele momento. Hoje e sempre, todos os dias, eu me sinto construtor do futuro, porque em todos os dias que eu vivo, eu me dedico da melhor forma possível para o que a gente vai vir a ser. Então, o que eu tenho para falar é que continuamos construindo o futuro. Continuamos pensando sobre a melhoria do nosso povo, a melhoria sobre o fim do racismo, sobre o fim da discriminação de gênero, pelo fim da violência contra a mulher, sabe? São coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, o dia a dia das pessoas que estão próximas a mim. Então, o que eu fiz já. O que a gente já construiu. E por incrível, parece simples, parece ruim dizer isso, mas é a verdade. Não importa o que eu fiz, importa o que eu vou fazer, como eu estou tratando você hoje. O que adianta eu ter feito milhões de coisas no passado e hoje em dia eu ser um puta de um arrogante, não falar com ninguém, nariz em pé, só porque a meritocracia me colocou aqui? Então não adiantou nada tudo o que você fez. Você fez tudo isso para alcançar o seu lugar, mas então só demonstrou que isso tudo era falso, isso tudo era visando um fim egoísta, sabe? Então eu não me considero uma pessoa saudosista. Justamente por não querer cultivar essa imposição de respeito pelo que eu fiz. A imposição de respeito tem que ser pelo tratar agora. E aí sim, o tratar agora do dia a dia é estar junto com os movimentos populares, estar e valorizar prioritariamente as lutas das periferias, do povo preto, falar sobre autoestima, entender mais sobre o nosso cabelo, entender mais sobre a nossa moda, incentivar novos jovens a buscarem o que eles realmente são e buscarem profissões que estejam dentro do que eles realmente gostam de fazer. Isso muda completamente o nosso futuro, sabe? E só para finalizar, eu acredito muito na educação. Me considero uma pessoa de esquerda, e aí eu digo no debate sobre revolução, e eu acho muito importante frisar isso, que tem muito de FMC. Os revolucionários, os mais extremistas que acreditam em luta armada, por exemplo, Nelson, acreditam que a tomada de poder vai vir com arma, né? E eu rebato sempre esses revolucionários da seguinte forma. Se vocês quisessem tomar Bauru hoje em dia, algum dia de 2022, vocês precisariam de um exército de 30 homens, por exemplo, fortemente armados com seus fuzis e coletes e tal. Eu faço essa pergunta, quanto custa para você formar esse exército de 30 homens e mulheres, né? Mais ou menos. As pessoas já ficam assustadas, né? Como assim, né?
Eu respondo, cada fuzil custa 33 mil reais, tirando o armamento, bala e tal. Vamos supor que esse orçamento fique em R$ 1 milhão fácil. Sem falar de carro blindado, sem falar de nada. Simplesmente numa revolta armada hoje em dia, em 2022, para dar conta de trocar com a polícia no atual momento. Se a gente pega R$ 1 milhão, se a gente pega 400 mil reais, ou até muito menos, mas eu gosto de trabalhar com excelência, com 400 mil reais a gente monta um modelo educacional foda, popular, de luta, com emancipação do ser, inclusive artisticamente, a gente consegue montar um modelo educacional e fazer ele ser tão bom a ponto do Estado reproduzir esse modelo. Com menos dinheiro e com muito mais expansão revolucionária. Então, o que eu tenho para finalizar é sobre isso. Que a gente invista o nosso tempo em resoluções de fato, de futuro. Que a gente pense para além de 4, 8 anos. Que a gente pense além da nossa geração. Eu não penso só no meu filho, nos meus filhos. Eu penso nos meus netos, nas pessoas que vão herdar as coisas que eu estou fazendo aqui na Terra e que a gente está deixando. Então, o meu compromisso é com o futuro. E atuo no presente para essa mudança. Obrigado por ter vindo aqui com a gente bater papo. A gente que se encontra nas sessões e nas audiências públicas nesta função pública aqui. O Câmara Livre de hoje conversou com o Igor Fernandes. Se você está procurando o mundo plano do seu redor, você não vai encontrar aqui. Você vai ficar girando, girando e quando você vê, o sol tomou lugar da noite e a noite tomou lugar do dia. É assim. Até.